sou a professora Amanda Dazírio, vou ensinar biologia para vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema circulatório. Primeiro, a gente tem que pensar assim, na função do sistema circulatório no corpo, no todo, tá? Ele se relaciona muito próximo ali com o sistema digestório e o sistema respiratório. Por quê? Porque o sistema circulatório, ele é feito para distribuir, né, os gases e os nutrientes conseguidos no sistema respiratório e no sistema digestório, tá? Então, tá lá, o sistema respiratório acontece a hematose, né, nos alvéolos pulmonares, que é o quê? A troca do CO2 pelo oxigênio, e esse oxigênio, ele tem que ser distribuído para todas as células do nosso corpo, tá? E quem faz isso é o sistema circulatório. Agora, no digestório, ocorre ali a digestão, quebra de moléculas e tal, e chega no intestino, ocorre a absorção, né, dos nutrientes e cai aonde? Na corrente sanguínea, tá? Aí, a partir daí, também, todas as células, elas precisam ser supridas desses nutrientes para realizar as suas funções, tá bom? Então, qual é o principal órgão do sistema circulatório? O que a gente conhece é o coração. Não é esse coração aqui, tá? Tá mais próximo de uma próstata, mas tudo bem. O coração, o nosso coração, ele é dividido em 4 cavidades, tá? São 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Qual seriam as funções? São compartimentos. E um lado seria o sangue venoso. O que é o sangue venoso mesmo? O sangue venoso é aquele que está rico em CO2, tá? Então, quando o sangue ele parte do corpo, vai para o coração, ele chega aqui no átrio direito, tá? E tem válvulas que separam esses compartimentos, o átrio do ventrículo. E essa válvula aqui, ela vai separar o átrio direito do ventrículo direito. Então, ele primeiro chega no átrio direito, depois ele vai para o ventrículo direito. Depois, ele vai para o que a gente chama de artéria pulmonar. A artéria, 99,9% das vezes, vai carregar um sangue arterial que é rico em oxigênio. Porém, a exceção é essa artéria pulmonar, tá? Então, esse sangue venoso, ele chega, vai para a artéria pulmonar, que leva ele lá para o pulmão. No pulmão ocorre a hematose, que é aquela troca gasosa que a gente já falou. O CO2 que está ali dissolvido no plasma sanguíneo, ele vai para os alvéolos pulmonares, e o oxigênio que a gente inspirou e levou para os pulmões, para os alvéolos pulmonares, ele vai para o sangue, tá? E quem carrega o oxigênio, né, tá dentro da célula sanguínea, chamada hemácia, que é um pigmento chamado hemoglobina, tá? Então, o oxigênio, ele se associa à hemoglobina, beleza? Aí, ele volta pela veia pulmonar. Veia, geralmente, carrega sangue venoso, mas a exceção é a veia pulmonar, que está trazendo o sangue arterial para o coração, tá? Então, ela chega aqui no átrio esquerdo, que é o sangue arterial, porque acabou de passar lá pelo pulmão, houve a troca gasosa, e aqui chega no átrio. Átrio quer dizer sala principal, algo assim, tá? Por isso que o nome é átrio. Então, primeiro vem no átrio, depois vai para o ventrículo. Então, aqui também tem uma válvula e vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo vai ser distribuído para o corpo todo, tá? Lembrando que ocorreu ali a troca gasosa no pulmão. Nós temos 2 tipos de circulação, que é a pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação, ela fica ali entre o pulmão e o coração, tá? Que é responsável, né, por essa troca gasosa, né? Troca o CO2 pelo oxigênio. O CO2, gente, ele é um produto do metabolismo da célula, tá? Então, as nossas próprias células, elas produzem, só que a gente não pode acumular muito CO2 no nosso corpo. Então, ele é removido, tá? Então, a forma que o nosso corpo remove o CO2 seria através do sistema circulatório e depois vai para a respiração. Beleza. E a grande circulação seria a circulação, agora que acontece, né? Que seria sair do ventrículo aqui esquerdo e vai para o resto do corpo,
tá? Então, a circulação que acontece distribuindo gases e nutrientes para o corpo é a chamada grande circulação. Entenderam? Então, a pequena circulação é a pulmonar e a grande circulação é o que a gente chama de sistêmica. O que envolve o coração é o que a gente chama de pericárdio, tá? Então, essa parte externa aqui é o pericárdio e o coração, ele é um órgão muscular, ele tá ali para bombear, né, o sangue para o resto do corpo. E ele faz 2 movimentos, tá? Que é a sístole e a diástole. A sístole é quando contrai, ocorre a contração. E a diástole quando ocorre o relaxamento. Então, quando o átrio está contraído, o ventrículo vai estar relaxado e vice-versa. Quando o átrio estiver relaxado, o ventrículo vai estar contraído, tá bom? E esse barulho que a gente escuta é a abertura e fechamento das válvulas, tá? Entre esses compartimentos que estão dentro do nosso coração, tá? E qual seria a diferença de veia, artéria e capilar? A artéria, ela tem um calibre maior, então ela tem ali muito mais sangue passando por ela, tá? Geralmente é o sangue arterial, rico em oxigênio, com exceção da artéria pulmonar. E ela é mais elástica, ela tem algumas características ali. E ela sempre está mais profundamente no nosso corpo. Por quê? Se cortar uma artéria, a gente pode morrer em minutos, tá? Então ela precisa estar mais escondida mesmo. Enquanto as veias, elas são mais visíveis. Elas são mais visíveis, mas porque elas são mais externas, calibre menor, elas são menos elásticas e elas geralmente carregam o sangue venoso, com exceção da veia pulmonar, que carrega o sangue arterial, tá? Agora, os capilares são aquelas de menor diâmetro, aquelas ramificações para chegar em todas as células do nosso corpo, tá? Chegar aos nutrientes e oxigênio. Então, tem esses 3 tipos: veias, artérias e capilares. Entenderam a diferença? Vocês já ouviram falar de marca-passo? A gente tem o marca-passo natural no nosso corpo, que é o nosso sinoatrial, que gera descargas elétricas que promovem essa contração no músculo cardíaco, tá? Então, a gente já tem isso naturalmente. Vocês já ouviram falar de pressão, né? Vou tirar a pressão? Não, a gente vai aferir a pressão. A pressão tá 13/7, tá boa? Então, a normal, né, que a gente mais aceita assim como normal, é 12/8. Só que se estiver próximo disso daí, tranquilo. Então pode ser uma pressão muito alta também, né, que aí tem seus desdobramentos, tem sintomas e tal. E tem pressão baixa também, que tem as suas particularidades. Por exemplo, a minha é 9/6, gente, mas eu não tenho sintoma, tá? Então, tem gente que tem pressão 9/6 e desmaia muito, cai a pressão muito. Graças a Deus eu não tenho sintoma. Agora, quem tem sintoma, por exemplo, de pressão alta ou pressão baixa, né? Tem que tratar direitinho. Às vezes tem que tomar até o remédio para controlar essa pressão, tá? E a gente chama de hipotenso quando está em pressão baixa e hipertenso quando tem a pressão mais alta. Agora, eu vou falar sobre a circulação linfática. A circulação linfática ela é mais responsável pela defesa do corpo, né? Então, a gente tem várias linhas de frente, digamos assim. A primeira linha de frente que a gente tem seria a pele. A pele, a mucosa, né? É uma barreira para patógenos não entrarem no nosso corpo, tá? A segunda linha de frente seriam as substâncias químicas que o nosso corpo produz. Por exemplo, o ácido clorídrico do estômago é também para matar, né, patógeno, bactéria, fungos, etc. E tem algumas que ainda resistem ao ácido no nosso estômago, mas é uma barreira, tá? E outro tipo dessa barreira seriam as células do nosso corpo, que são os anticorpos, leucócitos, que são vários tipos, que são produzidos quando o nosso corpo identifica que há algum ser estranho, né, algum patógeno ali, tá? A terceira linha, né, a terceira barreira, seriam órgãos localizados em diversas partes, tipo o timo, o baço, a amígdala, que tem várias regiões do nosso corpo que são concentrações ali para filtrar o sangue, né, para reter algum possível patógeno, tá? O nosso sistema imunitário, ele tem o que a gente chama de memória imunológica. Então, quando é identificado o antígeno
o anticorpo vai ser produzido para aquele antígeno, como se fosse um encaixe, tá? Então, tem o antígeno e o anticorpo. E tem vários tipos de células da defesa, olha aí. Linfócito T, eles matam as células infectadas. Linfócito T auxiliar, CD4, ativa o linfócito T e estimula linfócitos B para a produção de anticorpos. E linfócitos B produzem anticorpos, tá? Então, é como se fosse uma guerra mesmo contra os micro-organismos no nosso corpo, tá? Então, cada anticorpo tem uma função específica, tá bom? Tem 2 tipos de imunização que a gente chama, que é a imunização ativa e a imunização passiva. A imunização ativa é quando a gente entra em contato com o micro-organismo, vírus, bactéria e tal, e o nosso corpo, ele começa a produzir ali anticorpos específicos para aquele micro-organismo, tá? Aí, numa próxima vez que a gente entrar em contato, como o nosso corpo, ele tem uma memória imunológica, aí quando a gente entrar em contato novamente com esse micro-organismo, a gente já vai estar preparado. A gente não vai precisar começar a produzir, não. O nosso corpo já vai estar preparado e já vai combater, e a gente acaba não ficando doente. Agora, na primeira vez, a gente pode até ficar doente ou assintomático, tá? E tem a imunização passiva. A imunização passiva é quando, por exemplo, você é picado por uma cobra, né, venenosa. Não tem como você esperar produzir alguma coisa, não. A gente tem que combater imediatamente aquilo ali, o veneno. Então, a gente toma soros, tá? E os soros são anticorpos prontos, então seu corpo não precisa de produzir nada. Aí ele vai combater diretamente o veneno que está no seu corpo, tá? Porque realmente não tem tempo de deixar o nosso corpo criar os anticorpos para isso. Agora, na próxima vez que você for entrar em contato com esse veneno, você vai ter que tomar de novo o soro. Porque foi uma imunização passiva, o seu corpo não fez nada, o seu corpo não criou imunidade. Tá bom? Então, tem esses 2 tipos de imunização. Então, por isso que a gente toma vacina, né? Tem várias doenças aí que tem vacinas. Vamos manter o nosso calendário de vacinas em dia. Por quê? Na vacina tem os anticorpos, não, anticorpo no soro. Na vacina tem os vírus, bactérias enfraquecidos ou fragmentos de proteínas deles. Para quê? Para o nosso corpo entrar em um primeiro contato, já reconhecer e produzir já os anticorpos contra esse vírus, bactéria, tá? E quando a gente entrar em contato real na natureza aí com esse vírus ou bactéria, a gente não vai ficar doente. Então, é disso que a vacina é feita. A vacina é uma imunização ativa, tá? Então, quando você se vacina, você está se imunizando, criando uma memória imunológica sem adoecer, sem pegar a doença, ficar doente mesmo, tá? Porque na próxima vez que você for entrar em contato, você já vai estar imunizado. Porém, algumas vacinas, elas têm um tempo de eficácia, então a gente tem que respeitar esse tempo. Por exemplo, tétano é de uma bactéria. A cada 10 anos a gente tem que renovar essa vacina. Então, não deixem passar, porque tétano é uma doença horrível, tem sintomas horríveis, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Beijo, tchau.